começar falando desse Botafogo, PVC, que cai na Sul-Americana, e eu, sinceramente, tenho dúvida se o torcedor está triste ou está feliz com a eliminação. Porque, assim, você tem o copo meio cheio ou meio vazio. O meio cheio, saímos da Sul-Americana, agora concentra todas as atenções no que mais importa, que é o título brasileiro depois de 95. Ou o meio vazio, poxa, era uma chance de uma conquista de uma competição internacional. Como é que você vê isso, PV? Eu acho que a torcida tá mais brava do que feliz, mais triste do que confiante, por achar que o Bruno Lage tem sido visto como vilão por ter escalado o time reserva nos 2 jogos, ou principalmente no primeiro jogo. Eu acho que de fato tem uma questão de estratégia para ser discutido, Bruno Lage, embora eu ache exagerada essa crítica. Vamos por partes. O Botafogo jogou a Copa Sul-Americana inteira assim. Ele não mudou contra o Patronato, não foi uma estratégia diferente contra o Guarani, não foi uma estratégia diferente quando o Luiz Castro estava no comando. A Sul-Americana inteira foi assim, contra o Magalhães, contra o Guarani, contra o Patronato, contra a LDU até. Então, o que acho que podia ter mudado a estratégia no primeiro jogo, porque o Botafogo tinha tido uma semana de intervalo entre os 2 jogos de Internacional e São Paulo. Então, tinha um descanso de uma semana que podia fazer jogar o time inteiro contra o Defensa e Justiça no Newton Santos, aí fazia 3-0 e não ia perder a vaga. Estou de acordo, pode ter faltado essa sensibilidade. Agora, não mudou a estratégia. A estratégia de jogar com o time reserva foi suficiente para ganhar do Guarani. E o fato de jogar com o time reserva era para fazer 2-0 no Defensa e Justiça do mesmo jeito, teve chance de fazer e não fez por um vacilo do Cuesta, que é titular, e de uma falha do Gatito, que é um ídolo. Então, não acho que seja um pecado mortal, mas a torcida está mais incomodada e questionando a decisão do Bruno Lage. É esse Botafogo que fica pelo caminho no chaveamento que tem, claro, muitos brasileiros nessa Conmebol Sul-Americana. A gente vai falar depois na sequência aqui do de primeira para você entender com mais detalhes. Mas o Botafogo, se tivesse passado, fica pelo caminho agora com o Defensa e Justiça, poderia ter o São Paulo nessa semifinal. O São Paulo que joga hoje contra a LDU. Do outro lado, o Corinthians, como a gente já tratou aqui no de primeira durante a semana, de forma milagrosa, eliminou o Estudiantes e vai esperar também adversário de hoje, que sai do duelo entre Fortaleza e América. O Leão do Pici tem a vantagem 3-1. Mas, PVC, apesar desses questionamentos, as escolhas do Bruno Lage, essa eliminação, eu vi um discurso assim ontem, tá? Depois que o Botafogo caiu. Bom, agora ficou ainda mais próximo do título brasileiro. Ganha força, entre aspas, por agora estar 100% concentrado numa só competição, da qual já é líder com essa distância, PVC, ou não é bem assim? Eu não acho bem assim, não, Razan. Eu acho que a questão do Botafogo, o Botafogo tem muita chance de ser campeão brasileiro, mas essa rodada do final de semana é muito forte. Porque, vamos pensar o seguinte, eu ouvi ontem, conversando com gente de General Severiano, o Botafogo levou 7 titulares, mas concentrou-se no jogo contra o Flamengo, porque ganhar o clássico sábado é eliminar o Flamengo. É assim que é visto. Então tem um peso gigantesco o clássico contra o Flamengo no sábado. Ponto parágrafo. Se o Botafogo ganha do Flamengo e o Palmeiras não ganha do Corinthians, ninguém vai pegar mais o Botafogo. Agora, faz o contraponto. Se o Botafogo perde do Flamengo e o Palmeiras ganha do Corinthians, vai ficar a história de um clube. O Botafogo é um gigante, mas é o único clube grande do Brasil que não ganhou título nacional nem internacional no século XXI. Então, é o Arsenal contra o Manchester City. É esse que é o ponto. Nunca quem abriu 11 pontos para o segundo colocado perdeu o Brasileirão. Como em 2020, nunca quem tinha aberto 7 pontos de vantagem para o segundo colocado tinha perdido o Brasileirão, até que o São Paulo perdeu para o Flamengo em 2020. Então, olhar para o passado importa, mas a gente sabe que se o Botafogo não perde do Flamengo e o Palmeiras ganha do Corinthians, vira o Arsenal contra o Manchester City do campeonato inglês da temporada passada. Você vê similaridade nesses panoramas, PVC, do campeonato inglês com agora o Brasileirão, nesse caso? Porque o Arsenal, você sabe que o Arsenal vai ser líder em novembro e vai ser quarto colocado em maio. Tem sido assim desde 2004.
triste, mas está acontecendo assim. A frase do Nick Hornby, que acho sensacional. Nick Hornby, autor de Febre de Bola e torcedor do Arsenal, que descreve a sua infância e juventude, sua adolescência e juventude, a partir dos jogos do Arsenal e das namoradas que teve. E ele diz, quando chega a temporada 88, 89, 18 anos depois do último título, ele diz: acreditar em ser campeão é como acreditar em Deus. Você pode crer, mas sabe que não tem nenhuma explicação lógica para isso. E acontece de você passar muito tempo na fila, cria esse dificultador emocional de um povo inteiro, sabe? Você anda na rua e você vê o torcedor do Botafogo sedento, ansioso. Então, isso, se o Botafogo mantiver 11 pontos no sábado, nenhum problema. Agora, se cai para 8, você vai falar assim: ai, meu Deus. É de todo o time na fila. Era do Palmeiras da fila, era do Corinthians da fila, era do Botafogo antes de quebrar os 21 anos. É um pouco do Botafogo hoje. Essa ansiedade é boa e não pode atrapalhar. Mas se você não tiver na medida exata, atrapalha. Você ligado com a gente aqui no chat, pois é, essa ansiedade é natural de quem está tanto tempo na fila, como o PVC já destacou. Desde 95 o Botafogo não é campeão, e claro que a cada rodada que passa o torcedor fica cada vez mais ilusionado, com mais expectativa de levantar essa taça tão esperada. Aqui no chat temos participações. Cris Prata está falando sobre o Botafogo. Claro que agora é o foco ao brasileiro, estava com o time reserva na Sul-Americana. Cristal está dizendo: não estamos chateados, agora é concentração total no brasileiro. Pois é, tem um pouco dessa impressão, desse termômetro que a gente percebe pelas redes sociais de como que cada torcedor lida com essa queda. O Bruno está com a gente aqui no chat perguntando se eu fui o narrador do Paramount no Boca e Racing. Sim, sou eu. Muito obrigado pela sua participação aqui no chat. O Rafa está dando os parabéns para o PVC pela transmissão de ontem também aqui no nosso chat. Obrigado. Luiz Bernardes também está ligado com a gente. Henderson Silva e o Paulo Barros está dizendo: foco total, estamos juntos com o time. É esse sentimento dividido do torcedor do Botafogo. PVC falou muito sobre esse clássico contra o Flamengo. Vou chamar uma dupla de repórteres para conversar com a gente ao vivo aqui no De Primeira. Antes, mais uma vez, reforçando o pedido pelo seu like, hein? Sinto falta do seu like no De Primeira. Faz o seguinte, chegou na live do De Primeira, deixa o like. Depois se acompanha a nossa transmissão. Garanto que você não vai se arrepender.